O podcast da Central Paraense está de volta agora no seu terceiro episódio. Terceiro episódio dessa nossa primeira temporada, sempre falando com pessoas que têm uma história de superação, pessoas que têm uma história de milagres. Desde o nosso primeiro episódio tem sido desse jeito, com o pastor Lúcio, com a Liliane Skitberg, e hoje chegou a vez de conversarmos com a Michele Souza. Aplausos para a Michele. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigado, Mauro. Boa tarde. Vamos falar de milagre. Como é bom falar de milagre. Com certeza. Bom, mas a gente precisa falar do câncer, né, da qual você passou, e infelizmente ainda temos poucas pessoas ainda hoje, mas ainda temos algumas pessoas que enfrentam esse tabu, não gostam muito de falar desse assunto, parece que é meio que uma sentença de morte, né, Michele? É verdade. Algumas pessoas, quando elas recebem esse diagnóstico de câncer, elas já entendem que elas já estão fadadas à morte. Elas já entendem que o diagnóstico de um CA já é a morte que elas esperam, né? E a gente vê que com os avanços não precisa ser assim, né? Um diagnóstico precoce, uma intervenção assertiva, traz muita vida, né? E Deus na situação também nos traz muita vida. Eu conversando com a Liliane Skitberg no episódio anterior, ela disse uma frase que eu achei espetacular. Ela falou que o 50% da vitória, 50% do sucesso do tratamento ou 50% do milagre começa aqui, na mente. Você tem que gerar, né? Você tem que acreditar, você tem que ter certeza que vai superar essa doença maligna. Eu queria te perguntar, Michele, primeiro, como foi que aconteceu? Como foi você diagnosticou? Se tem algum exemplo na família? E se a tua aceitação, quando você conseguiu entender o que estava passando, você também conseguiu fazer esse entendimento na sua mente? Começou a vencer a doença já na sua mente. Como é que foi? Conta pra gente esse processo. Na minha família, a gente não tem nenhum caso de câncer de mama. E o meu diagnóstico se deu pelo autoexame mesmo. Sempre depois do período menstrual, eu deitava na cama e fazia o autoexame, apalpando a minha mama. Eu sempre tive esse cuidado. Só que eu percebi um nódulo muito minúsculo e não procurei investigar. Eu ainda esperei uns 6 meses para que eu fosse para que aquilo gerasse em mim uma angústia e eu fosse procurar. Quando eu fui ao médico informá-lo, buscar orientações sobre isso, a gente fez os exames e constatou assim que era um câncer através da biópsia. E eu fui encaminhada para outro estado. No período que eu descobri, no nosso município, infelizmente, o órgão responsável ele estava em transição, foi bem complicado e eu fui encaminhada para outro estado. Lá, isso que você nos coloca é muito importante. Lá, quando eu cheguei lá, o médico falou para mim assim, Michele, coloca sobre nós essa doença. Você não tem que se preocupar com ela, você tem que se preocupar com a sua mente. Porque se você acreditar que você vai ser curada, você vai ser curada. Agora, se você começar a definhar com isso, se você não tiver uma estrutura psicológica, emocional, você não vai conseguir. Isso é um fato, nós precisamos acreditar sim. Nós precisamos buscar força em Deus, buscar força na família, buscar força nos amigos. E assim, esse é o processo da cura, né? A Michele tem uma família linda, casada com o Luciano, tem um casal de filhos, o Luciano Júnior e a Sara, e é uma profissional da educação muito bem sucedida, muito bem relacionada no município de Tucuruí. Ou seja, você estava num momento muito especial da tua vida, assim como eu conversei também com a Liliane, que também estava num momento muito especial da vida, quando descobriu essa doença. Como é que foi esse choque? Me conta. Como é que foi essa angústia? Porque eu tenho certeza que muita gente em casa ou passou por isso, ou algumas pessoas estão passando por isso, mas especialmente com você, como é que foi isso? Eu descobri, chegou o resultado da biópsia, até então a gente estava investigando, chegou o resultado da biópsia 4 dias antes do meu aniversário. Meu Deus. Então, assim, foi
foi devastador. Por mais que você tenha fé, por mais que você acredite, por mais que você sabe que você vai conseguir passar por aquilo, não tem como dizer que você não se abala. Porque você acha que você vai morrer sim, sabe? O medo, ele chega, ele toma conta de você. E quando eu descobri, quando eu abri e li, né, carcinoma, infiltrante, grau 2, eu fiquei assim desesperada. Só que a minha família ficou muito mais desesperada. Então eu tinha que ter forças para mim e por eles. Então eu não consegui. Eu tinha que acalmar todo mundo. Então, em vez de ser acalmada, eu precisei acalmar eles, porque eles ficaram muito mais abalados do que eu. Então, é assim, sabe? Eu pedi assim para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Me concede, me dá essa graça. Me alcança, olha para mim. Então, assim, por vezes, eu chorei muito. Só que eu não conseguia ficar sem dormir. O interessante é que na palavra do Senhor diz, né, que Ele nos acalma e nós conseguimos ter o sono do justo. Eu deitava e dormia assim. E no outro dia, muitas vezes, eu até me culpava. Como eu estou passando por essa dificuldade, por essa situação, e eu ainda consigo dormir? E eu entendi que quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, por mais que tenha medo, Deus jamais vai permitir que o desespero tome conta. E eu fiquei com medo sim, mas em nenhum momento eu fiquei desesperada. Isso é maravilhoso ouvir isso, porque nós estamos conversando com pessoas, especialmente nessa temporada, pessoas que têm esse relacionamento com Deus, que têm esse relacionamento de fé com Jesus Cristo, e é por conta desse relacionamento que alcançam, né, grandes coisas na sua vida. E é o caso da Michele também, que já tinha a sua experiência com Deus, mas que foi colocado num patamar totalmente diferente, né? Por conta dessa enfermidade, você passou a ter um relacionamento bem mais íntimo. Me conta como é que foi, a partir desse momento, a tua vida espiritual, a tua vida familiar. Me conta um pouquinho dessa tua jornada. Quando eu recebi o diagnóstico do câncer de mama, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Michele, você ainda vai louvar muito a Deus quando tudo isso passar. Aí eu fui para casa, cheguei em casa e eu comecei a analisar aquela fala. E eu disse: não, Senhor, eu não vou te louvar quando tudo isso passar. Eu quero passar por tudo isso te louvando. Aleluia. Eu quero passar por tudo isso acreditando que tu tens um propósito em todas as coisas. Eu não sei por quê. Parece que Deus está nos castigando, mas a gente nunca deve ver as situações em que nós passamos nas nossas vidas como um castigo do Senhor. Ele é amor. Ele nunca deixou de ser amor. Então, um Deus que é amor, ele não castiga ninguém. Um Deus que é amor, ele não deixou de ser amor para me castigar. Então, eu passei por essa situação com uma promessa que ele tinha feito a mim, dizendo que cuidaria de mim em todos os detalhes. E eu vi o cuidado de Deus na minha vida em todos os detalhes, assim, até os que eu não conseguia imaginar, ele vinha e acalentava a minha alma com os seus detalhes. E assim, tinha momentos que eu não conseguia orar, por conta da quimioterapia, por conta de que eu tenho uma alma, a minha alma ficava angustiada, a minha alma ficava entristecida e eu não conseguia orar. E eu só pedia assim: Espírito Santo, intercede por mim, chega ao Pai, por mim, intercede, pede para ele ter misericórdia de mim. Mas eu sempre tive essa convicção que eu dizia assim: Senhor, faz a tua vontade. E eu estava preparada para a vontade do Senhor. Eu não me sentia no direito de exigir nada. Então, como eu digo que eu estou preparada para a vontade do Senhor e eu exijo: Senhor, eu quero ser curada. Eu não quero fazer quimioterapia, eu não quero fazer uma cirurgia, eu não quero fazer radioterapia. Então não é a vontade dele, é a minha. Eu digo: Senhor, eu estou aqui, eu quero que tu faça a tua vontade. Se eu tiver que passar por esse tratamento, que eu passe. Se eu tiver que fazer essa cirurgia, que eu faça. Mas que tu faça a tua vontade na minha vida. Então eu percorri, foram 11 meses de tratamento, sempre acreditando que ele cuidaria de mim, das minhas emoções. E assim ele fez, Mauro. Ei, glória a Deus. Michele, agora o processo de tratamento trouxe também algumas transformações na tua vida, né? Eu acho que a principal para qualquer mulher, né, o fato de perder o cabelo, ter que raspar o cabelo, né? Isso também aconteceu com a Liliane e ela falou um pouquinho sobre isso. Ela
ela promoveu até um momento familiar para poder raspar a cabeça. Mas especialmente você, como é que você enfrentou isso? Né? O fato de ter que raspar a cabeça, né? Viver com esse novo visual. E como é que foram também os efeitos do tratamento? Eu fiz 12 ciclos de quimioterapia, 4 chamadas brancas, 16 ciclos de quimioterapia, perdão. 4 chamadas brancas e 4 chamadas vermelhas e 12 chamadas brancas. Na quimioterapia vermelha, ela acontece de 21 em 21 dias. Nos 12 primeiros dias, o cabelo já começa a cair e é uma dor insuportável. Inflama o couro do cabeludo. Então dói muito. Não é só o fato de cair, não, porque tem uma reação lá no couro cabeludo. Tá morrendo aquelas glândulas, né, sim. capilares, e aí começa a doer muito. Então essa atitude de raspar a cabeça não é só porque você está vendo seu cabelo cair, é porque dói, você coloca a cabeça no travesseiro, dói. Então é necessário que raspe logo para que essa dor diminua. E assim, eu não chorei quando eu raspei a minha cabeça. Estava eu e a minha irmã, e a gente chamou uma pessoa para ir na casa que a gente estava, para que ela cortasse e raspasse a minha cabeça. Eu não chorei, porque eu entendia que eu precisava passar por aquele momento, que era o momento fazia parte da tão esperada cura. Mas quando os meus cílios começaram a cair, aí é muito chocante, porque você, de uma certa forma... É muito chocante, você fica de uma certa forma desfigurado sem os seus cílios. Então assim, você olha para a pessoa e você diz, tem alguma coisa diferente, você procura, eles fazem muita falta. Então assim, quando os cílios começaram a cair, eu dizia assim, não quero nem me olhar no espelho. Mas assim, o tratamento ele é bastante agressivo. Ele traz complicações no seu paladar, o seu paladar é modificado. O seu estômago, você sente muito enjoo, você sente muitas ânsias. Eu não conseguia me alimentar direito, eu só queria dormir. Eu sentia tanta fome que eu ficava em pé, a minha carne tremia, mas eu não conseguia me alimentar. Então eu preferia deitar e dormir para que aquele dia passasse, sabe? E aí o seu corpo começa a reagir, você sabe que você precisa se alimentar, porque senão você não faz a próxima quimioterapia, porque a sua imunidade vai despencar. E assim, são inúmeras as transformações. Você sai de uma vida ativa na sua cidade, cuidando dos seus filhos, trabalhando, uma vida de estudante, e vai para um lugar que você vive em prol daquele tratamento, que você não tem forças para nada. Eu andava um pouquinho, parece que eu já tinha corrido uma maratona. Então é muito desgastante mesmo. O apoio da família nesse momento, ele é essencial, de procurar fazer alguma coisinha diferente que você goste, para ver se você consegue se alimentar. Nesse tempo que você passou lá, passou com a sua irmã? Isso, os meus acompanhantes foram vários, porque foram uns meses, de mês em mês eu trocava. As minhas irmãs foram, a minha mãe foi, a minha avó foi, meu esposo e os meus filhos também foram. E como é que foi a experiência dentro do hospital? Eu te pergunto isso porque você cruza ali todo dia com várias outras histórias, outros dramas. Eu me lembro que quando a minha mãe, que já é falecida, ficou durante 50 dias em uma UTI em Belém, a gente ia todo dia visitar nessa UTI, e a gente conhecia 2, 3, 4 famílias, cada uma com uma história, e foi lá onde aconteceu a minha conversão, né? Onde realmente eu conheci a Jesus Cristo, porque eu vi as histórias, os dramas se desenrolando na minha frente, e como a minha vida era abençoada, mesmo tendo uma mãe que estava no leito de morte. Então, partindo dessa minha experiência, eu te pergunto isso porque isso deve ter também edificado muito a tua vida, ter conhecido outras pessoas, outras histórias lá dentro do hospital, né, Michele? É verdade, Mauro. Eu fiz o meu tratamento em São Paulo, na cidade de Barretos, no Hospital de Amor. E o lema deles é, antes do remédio, o amor. E eu vivi realmente isso. Lá é um atendimento humanizado.
Você não é mais um paciente, você é o paciente, você é o amor de alguém, eles têm todo esse cuidado. Então, desde o momento que você chega naquela recepção para sua primeira consulta, você recebe um adesivo dizendo, olá, é a minha primeira vez. Então, ali as pessoas já têm esse cuidado em te orientar, em te conduzir, sabendo que aquilo ali tudo é muito novo para você. A equipe, ela é muito humanizada, eles se preocupam demais com como o seu psicológico vai reagir ao tratamento. E lá são mais de 5.000 atendimentos por dia e a gente conhece muitas histórias. Eu precisei ficar os 11 meses lá e eu ficava em uma pousada. E nessa pousada tinha muita gente do Pará. Eram muitas situações. E a gente aprende demais, a gente vivencia histórias de superação, histórias de tristeza. A morte, ela é muito evidente, ela acontece a todo instante. É muito difícil você conversar com alguém, sentar na mesa para almoçar com alguém e no mês seguinte aquela pessoa não resistir, né? E falecer por conta dessa doença. Então, assim, é muita fé, muito foco no Senhor para que você consiga passar por esse tratamento. Mas a humanização do Hospital de Amor, ele faz toda a diferença na vida do paciente. Bom, agora vamos passar um pouquinho a fita, né? Vamos adiantar um pouquinho essa história. Você passou por tudo isso e chegou aquele dia que você foi tocar o negócio do sininho lá, né? E como é que foi aquele momento tão especial na tua vida, que você pôde falar para todo mundo, ó, estou curada? Eu fiz as quimioterapias, fiz a cirurgia, e lá eles sempre finalizam o tratamento com a radioterapia. Eu fiz 25 sessões de radioterapia. E quando eu estava fazendo a radioterapia, a técnica, ela disse assim, você conhece, você sabe qual é a simbologia desse sino? Eu falei, não. Ela disse, tá, eu vou te explicar. Os marinheiros, as pessoas a bordo dos navios, quando elas chegam no seu ponto final, onde elas queriam chegar com as suas viagens, elas tocavam um sino, dizendo assim, consegui chegar no meu objetivo, consegui chegar no lugar que eu esperava chegar. E teve um desses marinheiros que precisavam fazer o tratamento, ele iniciou o tratamento e ele disse que ele queria muito tocar o sino quando ele terminasse o tratamento. E assim eles fizeram, eles colocaram esse sino e isso repercutiu e o hospital também tomou para si esse ato. Sim. Esse momento é um momento assim de muita gratidão, é quando você diz assim, acabou, até aqui o Senhor me ajudou. Então, toda vez que eu ia fazer radioterapia, que eu via as pessoas finalizando seu tratamento, tocando aquele sino, todo mundo na recepção chorava, porque é muito gratificante, né? Quantos iniciaram e não conseguiram terminar? Quantos sonharam com aquele momento e não tiveram êxito também, né? Então, chegar ali, poder agradecer, poder expressar, né? Abrir a boca e falar que antes eu conhecia um Deus só de ouvir falar que era um Deus que curava. Hoje não, eu vivo, eu sinto, eu sei que Ele está comigo e Ele me proporcionar aquele momento é gratificante demais, é emocionante demais. A minha mãe e a minha irmã estavam comigo e a minha irmã, antes de eu começar a falar, ela já começou a chorar horrores, porque é um momento muito gratificante. Bom, essa história eu tenho certeza que vai ficar aí no seu coração, essa superação, essa jornada de fé, né, de muito envolvimento espiritual da Michele, assim como existem tantas outras pessoas, mas em especial essa da Michele, que participa aqui do nosso terceiro episódio da Central Paraense Podcast. Nós queremos contar várias histórias e tomara que todas as histórias sejam histórias bonitas e com um final feliz como essa da Michele. Michele, eu quero te agradecer. Obrigada. Por ter vindo, por ter aceitado nosso convite nesse podcast. Aplausos para a Michele, tá? Isso, aplausos para a Michele. E agora, manda um abraço também para o Luciano Pai, para o Luciano Júnior, para a Sara também, tá? E eu quero que você deixe a sua mensagem para essas pessoas que estão passando por uma dificuldade, que não seja o câncer, porque são tantas as dificuldades, de repente, até mesmo uma morte em família por conta do Covid, ou as pessoas que estão passando pelo Covid, estão agora
tendo acesso a esse podcast. Eu não sei se você está aqui no estado do Pará, se está no Brasil, se está lendo as legendas aqui embaixo. Agora, o importante é que essa mensagem vai ficar no seu coração. Eu sempre costumo dizer que Jó 42, ele define a minha vida. Diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. E eu tomo esse versículo para mim e eu quero dizer ele a você também. Em tudo Deus tem um propósito. A minha dor, ela não é menor do que a sua dor não é menor do que a minha dor. Todo mundo sabe o que sente, da maneira que sente. Onde me afeta, talvez não afeta você, mas eu quero te dizer, tenha fé, confie, saiba que sempre tem um Deus que cuida de você, que olha, que zela por ti. Mesmo que tu diz assim, mas tu não sabes o que eu tenho passado, tu não sabes a dor que eu tenho sentido, mas eu te digo, Ele está contigo, esse momento vai passar, no final tudo dá certo, no final as vontades do Senhor na nossa vida, elas se cumprem, confia. Glória a Deus. Obrigado, Michele. Central Podcast, ou Podcast Central Paraense, vai encerrando mais um episódio aqui. Nós estaremos de volta no próximo episódio contando mais uma história muito linda para encher o seu coração de esperança. Deus te abençoe. Até lá.